fala seu nome completo, de onde você fala e com que você trabalha. Eu sou a Cláudia, Cláudia Regina Squarize Bittencourt, mas o apelido é Cacau, falo de Campinas, sou gestora educacional. Cacau, você autoriza que essa conversa fique disponível como prova clínica da interoterapia e para inspirar outras pessoas que precisam de tratamento a terem resultados assim como você teve? Sim, autorizo. Então, me fala como estava a sua saúde antes do tratamento com a interoterapia. Eu tinha muita ansiedade em relação a algumas questões que mesmo os olhos não estavam ajudando, e eu precisava mudar esse hábito alimentar, principalmente relacionado a coisas mais doces. E a minha vida mudou totalmente. Eu amei, sou super afim dessa alimentação. Agora eu sou assim, fanzoca, é minha ídola, porque assim, o meu corpo mudou, a minha ansiedade mudou, o meu corpo não pede mais açúcar como pedia antes, a sensação de esvaziamento do tubo digestivo é algo incrível que eu recomendo para todo mundo. A sensação de estar livre, de estar liberta daquela inflamação que eu nem sabia que estava ali no meu corpo, é maravilhosa. Eu tenho, assim, ai, muito orgulho de ter feito, de tomado essa decisão, de ter feito, de estar tendo esse autocuidado com o meu corpo. Comecei a cozinhar, coisa que eu quem me conhece sabe que eu detesto, só como passatempo, até porque eu tenho dois trabalhos e tenho um tempo muito pequeno. Então, mudou totalmente minha vida. Eu sinto mais energia, eu sinto é, menos empanturramento, não sei, empachamento abdominal. Então, a minha digestão, de forma geral, melhorou assim uns 200%. Então, eu acho que todo mundo devia conhecer. Todo mundo. Eu falei para várias pessoas na escola, um monte de gente quis comer o meu mingau, um monte de gente quis comer meu Chari, e foi legal porque incentivou as pessoas a olharem para a alimentação, e várias pessoas vieram falar comigo que eu já estou indicando de fazer com você, né, a alimentação Dami. Para mim foi um achado assim que fazia parte, deveria, aliás, fazer parte da vida rotineira das pessoas, isso deveria se aprender na escola. Eu que sou uma pessoa que estou 37 anos dentro da escola como professora, desde o do infantil até o ensino médio, eu acho que muitas coisas fazem falta na escola, inclusive comer de uma forma adequada, porque isso faz diferença na nossa saúde. Então, eu me sinto assim com muita energia, com muita alegria e muito feliz de ter tomado essa decisão. Perfeito. Você já tinha tentado se tratar de outras formas e estava dando certo? Então, o tratamento para questão digestiva, eu faço uso de alopatia há mais de 20 anos, tenho indicação cirúrgica para a hérnia de hiato, esofagite, essas coisas, e estou tentando enrolar um pouco mais de tempo, mas eu penso que depois dessa dieta a gente pode voltar a avaliar, porque eu melhorei bastante, e eu senti a necessidade de doce o tempo todo, como se fosse um vício praticamente. E não doce açúcar, alguma coisa adocicada e que não me deixasse assim passar mal, porque eu não gosto de coisa muito doce com muito açúcar, mas alguma coisa que lembre o sabor adocicado. E principalmente à noite, se eu tinha muita ansiedade, eu comia coisas doces ou adocicadas. E depois da dieta, eu não sinto a menor vontade de comer nenhum tipo de doce. A única coisa que eu olho para aquele bolo bonito que muita gente fala, olha que bolo bonito, eu fico, nossa, o quanto isso vai inflamar o corpo das pessoas, porque só tem gordura hidrogenada, só tem
coisas que não vão fazer bem, aquela farinha que foi modificada ao longo dos anos, o nosso trigo não é o mesmo trigo, então o glúten e a ausência de leite já tinha, né? Mas a ausência do glúten, das farinhas e a ausência do açúcar na minha vida fez toda a diferença. E isso sim, sem ter passado mal, sem ter uma dor de cabeça, uma tontura. Eu tenho labirintite, que eu cuido com óleos. Quando você falou que poderia dar, né? Falei, ixi, a labirintite vai atacar. Não atacou em nenhum minuto. Eu fiquei super bem. Eu não tive nenhum efeito, assim, que você indicou, por exemplo, o chá de chicória, para quem toma muito café. Eu tomo muito café. Então, desde a semana pré-Dani, eu não tomava café. Hoje, na confraternização, eu tomei um copinho de café. E tudo bem, é só um copinho, não tem problema. Então, essa nova adequação de tomar um pouquinho, comer um pouquinho, se eu tomar o café, eu vou tomar mais chá depois, eu vou tomar mais água depois, para fazer a compensação, o equilíbrio, né, desse alimento inflamatório, mas tão delicioso que eu amo, tá tudo bem. Então, essa questão de enfrentar a comida como uma aliada e não como uma inimiga, e fazer o autocuidado de cozinhar aquilo que vai me trazer tanta saúde, para mim fez muita diferença. E passava alguma coisa na sua cabeça que te impedia de fazer o tratamento DAMI? Não, assim que eu vi, você postou lá no nosso grupo, eu falei, ai, deixa eu ver o que ela tá falando. Porque eu lembrava que você era transplantada. E eu falei, ué, se ela é transplantada e está indicando, isso deve ser uma coisa legal, deixa eu lá saber. Fui naquele Zoom que você nos convidou, adorei. Você viu que na hora eu já comprei, já começamos a fazer e comecei com resistência. Eu sei que eu fui resistente, porque eu achava que eu ia ter que cozinhar o dia todo. E como é que eu ia fazer isso com dois empregos, o meu voluntariado? E eu falei, isso não vai caber no meu dia. E você, calma que vai caber. Eu falei, ai, ela não conhece o meu dia. E, nossa, coube no meu dia sem nenhum esforço. Então eu deixo tudo cortadinho, congelo a hora que eu vou fazer o kichari, que eu não vou abandonar esse kichari. Eu coloco tudo que já está congelado. O mingau de aveia eu aprendi a fazer isso, então eu congelo. Um dia antes eu tiro da geladeira, levo para a escola, dou uma ajudadinha nele ali para ele ficar mais soltinho, porque a aveia, né, fica muito seca. Então, o óleo, você lembra o óleo de coco quando você me falou? Eu falei, meu Deus, esse trem deve ser muito horrível beber. Eu falei, ah, e essa mulher tá me dando cada coisa, eu não vou dar conta. E eu fiquei brava com você no começo. Falei, como você vai conseguir tomar esse negócio, esse gosto de coco? E põe azeite, Cláudio Jesus, eu não gosto de azeite desse jeito, mas no Kichari fez todo sentido. O Psyllium fez todo sentido, virei fãzoca dele e não quero abandonar jamais. Perfeito. E por que você decidiu confiar em mim? Porque você já é dos óleos essenciais e porque você é transplantada. E porque eu tinha visto alguma coisa nos seus stories, quando você comentou lá no grupo, e aí eu comecei a acompanhar seus stories, que não dá tempo de ficar olhando story de todo mundo, né? E aí fui olhar e aí eu vi tudo que poderia fazer para quem tem diabetes, fibromialgia, todas as dias, todas as dores e assisti alguns stories de você falando, né, do que a dieta Dami poderia proporcionar, e eu falei, ah, eu acho que vai dar certo para mim. É isso aí. E o que você pensava sobre a ingestão dos óleos essenciais? Você tinha algum medo? Não, faço ingestão há mais de 3 anos. E agora, como está a sua saúde pós-tratamento com a enteroterapia? Eu sinto, assim, orgulho de mim, da decisão que eu tomei, orgulho de mim de ter conseguido fazer. Teve dias que eu não consegui fazer tudo, até porque era comida demais, parecia que era comida demais.
Então, teve dias que eu não tomei lanche, porque eu não conseguia. Teve dias que eu não jantei, porque eu não consegui. Os primeiros dias eu não consegui jantar, porque era comida demais. Eu falei, não dou conta. E aí eu falei, nossa, que legal, uma coisa que faz a gente comer tanto que a gente não sente fome, é uma comida saudável, maravilhosa, que eu sinto que está fazendo bem para o meu corpo. Então eu me sinto com muito mais energia, me sinto feliz por ter tomado essa decisão, como eu já disse. Eu me sinto muito orgulhosa de ter tomado essa decisão e ter enfrentado ela até o fim, porque eu sou uma pessoa que compra muitos cursos e não consegue acompanhar tudo por conta da minha rotina, e eu fiz questão de acompanhar esse. Então, foi muito boa essa minha decisão e eu me sinto livre. Eu saúde está restabelecida. Quantos quilos você perdeu e em quanto tempo você perdeu esses quilos? Eu eliminei 4 quilos e eu entendo que foram as últimas 3 semanas. A terceira semana ainda não acabou, porque na primeira semana, que é o pré-dame, a gente só fez um ajuste, né? Uma adequação daquela alimentação que a gente já tem, Uhum. já tinha. Então, isso foi positivo, porque a gente não elimina tudo de uma forma muito brusca. E a primeira semana para mim foi transformadora, porque foi a de limpeza de paladar, foi quando eu aprendi que o Kichari só ia fazer bem para o meu organismo. E foram, não deu 3 semanas esses 4 quilos. Então eu me sinto muito feliz, porque isso foi inflamação que o meu corpo eliminou. Então, a partir de agora, eu entendo que eu vou começar a eliminar peso e não mais a inflamação. E é isso que eu quero. Você conseguiu tratar o seu problema de saúde na raiz em apenas 4 sessões, que foram as 4 semanas? Sim, eu consegui tratar a raiz do meu problema em 4 semanas. Perfeito. E como foi aplicar o protocolo DAMI? O tratamento atendeu às suas expectativas? Não, o tratamento superou as minhas expectativas. Maravilha. E o que você diria para alguém que está em dúvida se a enteroterapia é boa, se deve fazer o tratamento e se funciona mesmo? Diria que ela deve tomar essa decisão, porque aí vai mudar a vida dela, principalmente se ela tiver muita dor ou muito problema de saúde digestória. Um Gratidão, beijo. Flor, beijo. Tchau, tchau.